Imagina, assim, a seguinte situação. Anos de dedicação absoluta aos estudos para um cargo público. A pessoa abdica de muita coisa, né? Sim, pilhas de materiais, noites em claro, sacrifícios pessoais imensos. Aí vem o triunfo. O nome impresso lá na lista oficial de aprovados. E o objetivo final alcançado, finalmente. Exato. Só que, em vez de uma nomeação imediata, a pessoa descobre que a própria legislação, tipo a lei, desenhada para proteger a nossa democracia, está nos bastidores devorando o tempo de validade dessa aprovação. É uma tortura silenciosa, sabe? O relógio correndo e a pessoa de mãos atadas. E hoje a nossa missão é justamente desvendar esse embate jurídico. Nós vamos mergulhar no documento oficial que detalha o projeto de lei ordinária 168 de 2026. Também conhecido como Projeto 4.242. Isso, apresentado lá em Goiás pelo deputado Lucas do Vale em março de 2026. A gente vai entender como um conflito direto entre regras federais e estaduais prejudica o futuro profissional de milhares de pessoas. É um tema fascinante, mas angustiante para quem vive essa realidade. O que a gente tem em mãos hoje é um verdadeiro estudo de caso sobre os efeitos colaterais da burocracia. Com certeza. E eu confesso que fiquei curiosa para ver como essa engrenagem funciona na prática. Pois é. A gente está lidando com uma situação onde o Estado cria uma regra com as melhores intenções possíveis, mas acaba falhando em prever o dano lá na ponta da linha. Não é só sobre editais, sabe? É um debate sobre o princípio da razoabilidade. Então, para a gente entrar de cabeça nisso, precisamos entender a raiz do problema. O documento aponta direto para a Lei Federal 9.504. Lá de 1997, a famosa Lei das Eleições. Isso mesmo. Mais especificamente, o artigo 73, inciso 5. O que exatamente esse texto diz que causa tanta dor de cabeça até hoje? Bom, esse artigo é um mecanismo para blindar o pleito eleitoral, né? O inciso 5 proíbe categoricamente a nomeação ou contratação de servidores públicos nos 3 meses que antecedem as eleições. Nossa, 3 meses antes de todo mundo ir para a urna? Exato. E o detalhe é que essa proibição não termina no dia da votação. Ela se estende até a posse dos candidatos eleitos. Que geralmente acontece só no início do ano seguinte, né? Exatamente. O objetivo central aqui é combater o uso da máquina pública. Entendi. A ideia é impedir que um governante use a oferta de emprego público como moeda de troca, certo? Sim, para evitar que ocorram aquelas nomeações em massa para comprar apoio político às vésperas de uma eleição. A lógica faz todo sentido. A lógica é impecável. Ela nivela o campo de jogo democrático e impede o abuso de poder político. A paralisação garante que a disputa ocorra sem o peso do Estado favorecendo um lado. Tá, mas aí entra o cerne da nossa análise de hoje. Aí que tá o problema. O legislador federal, lá em 97, paralisou as contratações, mas esqueceu de paralisar o relógio. Como assim esqueceu de paralisar o relógio? Quero entender a mecânica da coisa. Se a lei congela a contratação, por que os estados não estendem o prazo automaticamente? Porque a burocracia é engessada, né? O prazo de validade de um certame é um ato pré-definido, tipo 1 ou 2 anos. Quando a lei eleitoral impõe esse apagão, ela cria um vácuo de uns 6 meses. 6 meses em que o Estado fica de mãos atadas. Isso. A administração não pode nomear ninguém, mas, legalmente, o cronômetro daquela validade continua correndo dia após dia. É inflexível. Deixa eu tentar visualizar isso com um exemplo prático. Seria tipo uma partida de futebol onde a bola é chutada para fora do estádio. Boa analogia. Aí os jogadores são obrigados a cruzar os braços, a esperar, mas o juiz simplesmente se recusa a parar o cronômetro do jogo. É perfeito. Exatamente isso. O tempo acaba, mas ninguém pode jogar de verdade. O princípio é o mesmo, sabe? É uma suspensão forçada de um direito, mas sem suspender o prazo de expiração desse direito. O candidato fica refém. O esforço da pessoa simplesmente evapora. E o Estado também perde, né? Com certeza. O Estado perde a chance de contratar alguém já qualificado e joga no lixo todo o investimento feito na prova, e o indivíduo perde a vaga pela qual ele batalhou. Nossa, isso soa como uma falha de design legislativo enorme. Mas me intriga uma coisa.
A lei é de 97 e o projeto que a gente está analisando é de 2026, quase 30 anos depois. Pois é. Por que demorou tanto para os estados tentarem corrigir esse relógio? Então, a demora acontece porque o impacto foi piorando com o tempo. Nas décadas anteriores, a dinâmica do serviço público era outra. Como assim? Era menos concorrido? Exato. Os certames eram menos frequentes e os orçamentos não eram tão apertados. Hoje, a competição é gigantesca e os estados trabalham no limite da responsabilidade fiscal. A janela para nomear alguém ficou apertadíssima, então. Muito estreita. Quando você tira 6 meses desse cálculo por causa da eleição, o impacto prático hoje é devastador comparado aos anos 90. A panela de pressão começou a apitar, né? E nesse cenário de incerteza, fica muito claro que a única variável no controle de quem estuda é a própria preparação. Sem dúvida. A preparação prévia é tudo. E falando em garantir a vaga, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Blindar o conhecimento e focar nos estudos é o primeiro passo. Mas depois que a pessoa garante a aprovação, é crucial que os direitos dela sejam preservados. Com certeza. E é aí que entra a solução do documento oficial de Goiás. Vamos mergulhar na mecânica do projeto 168? Se a proibição é uma lei federal, como que um deputado de Goiás pode intervir? É uma ótima pergunta. Porque eu sempre aprendi que lei estadual não pode atropelar a lei federal. Isso não seria inconstitucional? E seria. Mas essa é a grande sacada jurídica do projeto. O texto de Goiás não tenta revogar ou desafiar a proibição federal. A regra dos 3 meses continua intacta, então. Intacta. Garantindo a lisura da eleição. O que o Estado propõe é atuar sobre a própria esfera administrativa. O Estado não legisla sobre eleições, mas tem autonomia para legislar sobre o regime de seus servidores e os prazos dos seus próprios atos. Olha só, o pulo do gato está na separação de competências. Exato. A União manda fechar as portas da contratação e o Estado diz, ok, as portas estão fechadas, mas enquanto estiverem fechadas, o meu cronômetro interno pausa. Precisamente. É uma harmonização. O projeto propõe congelar temporariamente o prazo de validade só durante o período da restrição eleitoral. E como funciona o descongelamento? É bem definido também. Assim que a restrição cai, ou seja, depois da posse dos eleitos, o cronômetro volta a correr exatamente de onde parou. Entendi, Ana Nóbra. Devolve o tempo prático e justo para a pessoa ser chamada. Mas, analisando friamente isso, não cria uma confusão orçamentária no Estado? Como assim? Tipo, suspender prazos significa estender edital velho. Isso pode encavalar com novos planejamentos. Não, o Estado não sai perdendo? Pelo contrário, o Estado é um dos maiores beneficiados. Fazer um certame do zero é caríssimo e muito complexo. Contrata banca, logística, segurança. É verdade, é uma operação gigantesca. Quando a validade expira só porque a eleição engoliu o tempo, o Estado é obrigado a abrir um novo edital para preencher vaga de gente que já estava na fila, qualificada. Seria um desperdício de dinheiro público monumental. Tipo pagar pela mesma pesquisa 2 vezes porque a diretoria estava de férias. Exato. A suspensão atende ao princípio da eficiência na administração pública. O Estado aproveita a reserva de talentos e o candidato tem o direito garantido. É bom para todo mundo. Na teoria soa maravilhoso. Mas a gente sabe que teoria e prática na nossa política andam por estradas bem diferentes. Com certeza, não dá para ser ingênuo. O documento menciona que Goiás não tirou essa ideia do nada, que o Distrito Federal já aprovou algo parecido. Isso mesmo, é um precedente fortíssimo. Só que eu tenho uma provocação. O DF tem uma configuração bem peculiar, né? Recebe repasse direto da União, tem fundo constitucional. Comparar Goiás com o DF não é meio injusto estruturalmente? Olha, a provocação é super válida. O DF realmente tem um arcabouço híbrido, mas no que diz respeito à administração do próprio pessoal, a regra é a mesma. Entendi. A autonomia para pausar o relógio vale igual. Sim, e o fato mais importante aqui
É a Lei 7.844 do Distrito Federal. Que foi sancionada em fevereiro de 2026, certo? Ela já está em vigor nesses moldes. Já é realidade jurídica lá no DF. E a importância desse precedente não é financeira, é o teste de constitucionalidade. Ah, entendi. O DF testou as águas. Exato. Quando o DF aprova isso durante o apagão eleitoral federal, ele cria jurisprudência, prova que as cortes superiores não veem isso como usurpação de competência da União. Fica provado que legislar sobre o cronômetro é um ato puramente administrativo da esfera local. Isso dá uma segurança jurídica enorme para Goiás apresentar um projeto idêntico, sem medo de nascer inconstitucional. É tipo abrir caminho na selva com um facão, sabe? O DF foi lá, cortou um mato alto, passou sem ser processado, e agora a Goiás fala, opa, o caminho tá limpo, vamos avançar. Essa é a vantagem dos entes pioneiros. O documento do deputado Lucas do Vale usa o DF justamente para dar robustez à tese. Se funciona na capital do país, a tese é sólida para ir para o centro-oeste e para o resto do Brasil. Certo, a tese é muito sólida. Mas a gente precisa dar um choque de realidade para o pessoal que está ouvindo. Fundamental para não criar falsas esperanças. Exato, porque quem está roendo a unha esperando ser chamado em Goiás hoje precisa saber do status atual. E o fato é que o PL 168 ainda é apenas um projeto de lei. Ser um projeto significa que é só uma intenção formalizada. Está em tramitação. Qual é o caminho das pedras que essa ideia ainda precisa percorrer para virar lei de verdade? É uma maratona. O primeiro e mais crítico gargalo lá na Assembleia Legislativa é a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eles que vão dissecar o projeto para ver se não fere nada, né? Isso. E a CCJ pode simplesmente engavetar o texto se achar que não tem viabilidade técnica ou se faltar vontade política. E se passar pela CCJ? Aí tem que tramitar em comissões de mérito, tipo a de administração pública. Depois de tudo isso, vai para o plenário. Onde os deputados podem colocar emendas, mudar o texto original e votar. Exato, em turnos de votação. E mesmo se aprovar no plenário, ainda tem a caneta do governador. Nossa, o veto do governador? Sim, ele pode sancionar ou vetar, total ou parcialmente. Se vetar, volta para a Assembleia decidir se derruba o veto. É um processo cheio de nuances políticas e sem prazo para acabar. Ou seja, para quem está na lista de aprovados em Goiás hoje, com a validade escorrendo pelos dedos, a regra antiga, implacável, continua valendo. O cronômetro hoje não para. Não para. A proposta é uma luz no fim do túnel, mas o túnel é longo e tem pedágio. O direito em si ainda não existe. Só a expectativa, né? Bom, chegando na síntese do nosso mergulho nesse documento, fica evidente como é difícil criar leis em um país com essa sobreposição de poderes. De um lado, a União blindando as eleições. Do outro, os estados tentando salvar os direitos da galera. E eficiência administrativa, né? O grande aprendizado é que a nossa lei precisa de calibragem constante. A lei das eleições cumpriu um papel vital, mas deixou lacunas. Lacunas que esse movimento do DF e agora de Goiás tenta preencher. Isso mostra que o sistema tenta se corrigir. É o federalismo puro, o Estado buscando solução local para a distorção de regra geral. É um jogo de xadrez fascinante. E isso me traz uma reflexão final para a gente fechar. A gente desvendou esse conflito hoje, mas imagina quantas outras leis federais, criadas com as melhores intenções, carregam efeitos colaterais invisíveis assim, dando as assembleias estaduais a criar remendos para o que Brasília não previu. É o preço da burocracia. E o mais provocativo. Será que não é hora do Congresso Nacional assumir a responsabilidade e mudar a própria lei federal para padronizar esse congelamento no país todo? Em vez de depender da agilidade de cada estado, né? Exato. Fica a provocação para quem nos acompanha pensar sobre isso. A máquina pública é complexa e exige olhar crítico o tempo todo. Muito obrigada para quem ficou com a gente nessa análise detalhada sobre os mecanismos do nosso país. Continuem questionando as entrelinhas e até o nosso próximo mergulho.